Bom dia, A paz. hoje é dia 26 de março de 2025, quarta-feira. O dia tá meio cheio de nuvem, nublado, né? Mas tá fresquinho, né? A tendência é ficar abafado aqui em São Paulo. E é isso, a gente segue agradecendo a Deus pela oportunidade de nos usar nessa tarefa de gravar a palavra de Deus, na sequência do livro de 1 Reis. Hoje a gente vai falar no capítulo 4, né? Isso. E que Ele nos dê o seu entendimento, que Ele coloque as suas palavras na nossa boca e que a gente possa transmitir o amor de Jesus e que a proteção do Espírito Santo esteja conosco. Amém. Então, no livro de 1 Reis, capítulo 4, diz assim: Salomão foi rei sobre todo o povo de Israel. Estes foram seus principais assessores. Azarias, filho de Zadok, era o sumo sacerdote. Eliorefe e Aías, filhos de Cisa, eram secretários. Josafá, filho de Ailude, era quem escrevia a história dos acontecimentos e era encarregado dos arquivos. Tipo escriba antigo, né? Benaia, filho de Joiada, era o comandante do exército. Que foram Zadok e Benaia foi no Benaia lugar de Joabe. mas que foram que subiram de postos por intermédio de Davi, ele manteve, né? Zadok e Abiatar eram sacerdotes. Azarias, filho de Natã, cuidava dos negócios do governo e era chefe dos administradores dos distritos. Zabude, filho de Natã, era o sacerdote e conselheiro pessoal do rei. Aissar era o encarregado geral do palácio. Adonirão, filho de Abda, era o encarregado dos trabalhos forçados. Salomão também nomeou 12 administradores distritais responsáveis por trazer alimento do povo para o rei e o seu palácio. Cada um deles fornecia mantimentos durante um mês do ano, né? Para não pesar para ninguém. Então, o reino de Salomão tinha essa característica de ser muito organizado. Esses são os nomes dos 12 administradores e dos seus distritos: Ben-Hur, da região montanhosa de Efraim; Ben-Dequer, em Macás; Saalbim, Bet-Semes, Elon e Bet-Anã; Ben-Ezed, em Arubote, Socó e toda a terra de Éfer; Ben-Abinadab, casado com a princesa Tafate, filha de Salomão, nas terras altas de Dora, era genro dele, né? Baaná, filho de Ailude, em Taanaque, Megido e toda Bet-Seã, perto de Zaretã, abaixo de Jezreel, desde Bet-Seã até Abel-Meolá e além de Joquemeão. Ben-Geder, em Ramote-Gileade, incluindo os povos de Jair, filho de Manassés, em Gileade, e a região de Argobe, em Bassã, incluindo 60 grandes cidades cercadas de muros com barras de bronze nos portões. Ainadab, filho de Ido, em Maanaim; Aimaas, em Naftali, casado com a princesa Basemate, filha de Salomão, outro genro dele; Baaná, filho de Uzai, em Azer e Bealote; Josafá, filho de Parua, em Issacar; Simei, filho de Ela, em Benjamim; Geber, filho de Uri, em Gileade, incluindo os territórios de Seom, rei dos amorreus, e de Og, rei de Bazã. Havia um só administrador desse distrito. Nessa época, o povo de Israel e de Judá era tão numeroso como a areia da praia do mar. Eles comiam, bebiam e se alegravam. O rei Salomão governava toda a região, desde o rio Eufrates até a terra dos filisteus, chegando até a fronteira do Egito. Esses povos conquistados dessas terras pagavam impostos a Salomão e continuaram a prestar serviços a ele durante o tempo em que viveu.
Para a provisão diária do palácio eram necessários 30 tonéis de farinha da melhor qualidade, 60 tonéis de farinha comum, 10 bois trazidos dos pastos de engorda, 20 bois de pasto comum, 100 ovelhas e de tempos em tempos veados, gazelas, corças e aves escolhidas. Salomão dominava sobre todos os reinos a oeste do rio Eufrates, desde Tífisa até Gaza, e havia paz em toda a terra em volta. Durante a vida de Salomão, toda a terra de Judá e de Israel viveu em paz e segurança, de uma ponta do país até a outra, e cada família tinha suas videiras e figueiras. Salomão possuía 4.000 cocheiras para cavalos de carros de guerra e empregava 12.000 homens que conduziam os carros. Cada mês, um dos administradores de distrito fornecia provisão para o rei Salomão e para o pessoal que comia sua mesa. Eles cuidavam para que não faltasse nada. Também forneciam a cevada e a palha para os cavalos dos carros de guerra do rei, que estavam nos estábulos, e para os outros animais. Deus concedeu a Salomão grande sabedoria e entendimento, e um conhecimento tão vasto quanto a areia do mar. Na verdade, a sabedoria de Salomão era maior do que a de qualquer sábio do Oriente, inclusive dos sábios do Egito. Ele era mais sábio do que qualquer outro homem, mais sábio do que Etam, o Ezraíta, mais sábio do que Emã, Cacol e Darda, filhos de Maol, e ficou famoso entre todas as nações vizinhas. Ele foi autor de 3.000 provérbios e escreveu 1.005 canções. Foi um grande estudioso da natureza e tinha muito interesse nos animais, nos pássaros, nas serpentes, nos peixes e nas árvores, desde os grandes cedros do Líbano até a pequena planta de isopo que cresce nas fendas dos muros. E os reis de todas as nações ouviram falar da sabedoria de Salomão e enviaram seus representantes a ele em busca de conselho. Então a gente vê nesse capítulo 4 que a ênfase é a paz que reinou durante o assumir do trono de Salomão, com a bênção de Deus, lhe dando a sabedoria que era, acho que foi a parte principal do seu reinado, foi o exceder de sabedoria sobre todos os povos, não só sobre o povo que ele reinava, mas todos os reis, assim como no final, o buscavam para ter entendimentos, para resolver assuntos polêmicos, e com isso ele firmava alianças, né? E se firmava mais como um grande líder de uma nação, né? Não só de um povo de Deus, mas ele fez muitas alianças. Depois a gente vai ver explicações da vida pessoal dele mais para frente. Ele firmou essas alianças com casamentos, inúmeros casamentos, mas uma coisa que pega forte, não, duas coisas. A primeira é mais um número que fica, o número 12, né? Que vem desde a concepção, quando Deus diz para Abraão, Isaac e Jacó que eles 12 tribos. São 12 tribos. E daí para frente até Apocalipse, né? Quando a gente chega no reino celestial e tem 24 tronos dos anciões. 12 de cada lado. 12 de cada lado. E os 12 apóstolos Os também, 12 apóstolos, né? Então, esse número 12 é uma chave para algo muito importante. As pessoas que ele coloca, ele mantém alguns cargos que foram
concebidos por Davi e ele mantém, porque são pessoas de confiança que já eram de confiança daquele grupo que eles lideravam. Então, essa também é uma sabedoria de líder, né? A quantidade de livros, provérbios e relatos, músicas, né? Tudo isso que ele herdou também de Davi, que tinha também esse dom para o lado musical. E todo o interesse que ele tinha na natureza, conhecimento da natureza na parte de folhas, vegetação, plantações e animais, de todos as raças, né? Vamos dizer assim. Espécies, né? Obrigado. Mas o segundo ponto que pega ele tinha um líder para trabalhos forçados. E aí começa a pesar. Não era de estrangeiro só, não. Não. Né? E a quantidade de impostos que era cobrada, tudo bem que era justa, porque o reino prosperou demais e todo mundo estava feliz porque comia muito bem. E também estavam em paz, não precisavam ir para a guerra. Exato. Então, enquanto o povo está feliz, mesmo trabalhando forçado, se ele tem tudo o que ele precisa, porque ali diz, todos eles tinham as suas videiras e as suas figueiras, ou seja, tinham muitos frutos, estavam com a barriga cheia e a cabeça tranquila. Não tem o porquê de ter desavença, não é verdade? Mas eles tinham que trabalhar para o rei. Assim como está aqui, que Samuel disse, vocês querem um rei? Então Deus vai dar um rei para vocês, mas vocês vão ter que se submeter ao rei. Já que vocês brigam por ter que se submeter a Deus, né? Isso vai ser constante, nunca vai acabar, né? Doce ilusão para quem acha que não está debaixo do olhar constante de Deus, né? Mas agora vocês vão ter um rei, né, para servir, assim como Saul, assim como Davi e aí Salomão. Né? É que Deus não precisa de nada. Tudo que Ele pede para nós é para o nosso próprio benefício, né? Então, quando o povo falou, eu quero um rei, ele avisou. Aquilo que vocês vão dar para o rei vai ser para o benefício dele. Entendeu? Nem sempre vai se reverter. Mas foi escolha do povo. E o Senhor, Ele respeita as nossas escolhas, né? Ele não enfia nada a goela abaixo. Ele deixa a gente viver a teimosia da gente, né? Então, eu gravei isso, assim, como grande lição desse capítulo 4, né? Enquanto, de novo, tá no terceiro rei já, né? E seja num reinado como o de Saul, que o povo não estava contente, seja num reinado como o de Salomão, que aparentemente tinha lá, né, aquela falsa paz e abundância e tudo mais, você não está deixando de ser escravo. A verdade. Quando você poderia ser livre, quando essa opção foi te apresentada, né? Então a nossa vida, ela não depende de governo nenhum. Quando você entrega a sua vida para Jesus, é você viver em total dependência dele. Pode vir fulano, ciclano, beltrano, direita, esquerda, sabe, de cima, de baixo, não interessa. A sua vida não deve ser guiada pelo sistema de organização do mundo. Você, quando entrega a sua vida para Deus, você vive no sistema dele, no calendário dele, nas leis dele, entendeu? Mesmo estando aqui. E as nossas expectativas também são nele. Ele nos livra de todo mal. Mais alguma coisa? Dentro daquilo que você falou, vem uma frase que
está na Bíblia, né? Que diz: vocês estão no mundo, né? Os meus filhos estão no mundo, mas não são do mundo, né? Então, honrem os compromissos que vocês têm aqui, mas saibam que existe algo muito maior do que isso, assim como Eclesiastes e Provérbios escrito por Salomão, dando os direcionamentos de como viver corretamente aqui, mas culmina com Eclesiastes 12:13 dizendo: tudo é ilusão. Aqui tudo é ilusão. Você tem que honrar a Deus, temer a Deus, obedecer às suas leis escritas antes das leis de cada povo que você vive, porque aí sim você vai ter uma vida eterna no reino de Deus, né? Amém. É isso. Então essa é a mensagem de hoje, né? Esperamos que Deus leve uma chave para cada um que escutar essa palavra e para nós também, do que Ele tem personalizado para cada um de nós, que Jesus seja o nosso advogado sempre, né? Em todas as causas, terrenas ou celestiais, e que o Espírito Santo esteja nos direcionando e nos protegendo, né? Amém. Amém.